parte A do versículo. Lucas, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 23, verso 24, apenas a parte A. Meu coração está bastante alegre, radiante nesse dia. Será que tem mais alguém alegre? Estou muito feliz e alegre, irmãos, por tudo que o meu Deus tem feito. Por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, na vida da igreja, cada um dos irmãos, poder ver cada rostinho aqui. É uma alegria muito grande. Estarmos passando mais um ano. Estarmos concluindo mais um ano. Quantos irmãos iniciaram esse ano e já não está mais entre nós? E eu e você estarmos aqui reunidos com a nossa família é uma dádiva, é um privilégio. Você consegue ver dessa forma, irmãos? Deus tem nos agraciado, aleluia. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Esses dias eu estava, uns 20 dias atrás, um pouco ansioso com algumas coisas. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: não te preocupa com o que há de vir, mas agradeça pelo que eu tenho já feito na sua vida. Eu quero te desafiar a fazer isso. Talvez você está enfrentando alguma luta, algum problema, eu também estou. Mas eu quero louvá-lo, agradecê-lo pelas bênçãos, pelo cuidado. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Quem achou a palavra diz amém. Lucas capítulo 23 e verso 34, que diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos todos repetir, só a parte A, essa parte. Foi um ensaio bom, agora vamos para valer? Vamos lá. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pode sentar glorificando ao Senhor. Eu vou tentar ser breve nessa noite. Irmãos, todos nós conhecemos esta passagem, quando Jesus ele é pregado na cruz do Calvário. Naquele momento, irmãos, que ele é pregado ali na cruz do Calvário, enquanto ele estava na cruz, ele ora pedindo perdão aos líderes judeus, a todos aqueles soldados romanos, espectadores. Ele pedia perdão a essas pessoas que o crucificaram e ali zombavam dele, riam dele. E Jesus, ele olha com amor e ele diz ao Pai. O versículo diz que ele fala ao Pai: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. E eu quero te convidar, irmãos, para você refletir comigo o nível de espiritualidade de Jesus. O nível de espiritualidade.
Eu quero falar um pouco nessa noite sobre a necessidade de nós cristãos termos uma profunda espiritualidade na nossa caminhada. Diga comigo, eu preciso de uma profunda espiritualidade. Olha o nível espiritual, sendo ferido, machucado, zombando, toda aquela liderança zombando dele. Alguns até mesmo que esteve com ele na caminhada, que ouviram suas mensagens, pregações, talvez milagre. Irmãos, o sofrimento de Jesus na cruz foi de intensa agonia física e emocional. Eu vou repetir, irmãos, preste atenção nessa mensagem. Foi muito sofrimento ali naquela cruz. Foi de agonia intensa. Agonia física e agonia emocional. O instinto de um homem normal, seria fugir, seria abandonar, seria deixar tudo. Só que sabe por que o nosso Senhor Jesus não fez isso? Porque desde o início, entenda isso aqui, desde o início, ele não só visualizava o momento final dele cumprir o propósito dele, mas ele visualizava todo o seu caminho, toda a trajetória que ele iria passar para cumprir o propósito que o Pai havia direcionado a ele. Ele já sabia por tudo que ele ia passar. E como eu falei aqui, não sei se foi na quarta esses dias, o momento não define o nosso futuro. Vamos passar momento de dor, de dificuldade, mas isso não pode definir o nosso futuro. Ele suportou porque ele estava convicto que tinha um propósito maior, que era morrer na cruz do Calvário, que não seria em vão, mas seria para salvar eu e você. Você pode glorificar o Senhor? Então qualquer homem normal iria fugir, iria abandonar. No entanto, com Jesus foi diferente. Ele aguentou até o fim. Eu quero abrir um entre parênteses aqui, irmão, para dizer algo que eu disse lá no batismo. Eu disse para o pessoal que se batizou hoje, que hoje é o início de uma nova caminhada com Cristo na vida deles. E o Espírito Santo de Deus me direcionou, irmãos, a nós como igreja entendermos que a nossa caminhada com Cristo não vai ser fácil, vai ser difícil. O próprio Senhor já nos advertiu que não seria fácil, que no mundo teríamos aflições. Só que nós, irmãos, temos que ter a convicção, assim como Jesus, e entender, irmãos, que nós aceitamos Jesus, que nós nos batizamos e que nós entramos numa caminhada com Cristo, e essa caminhada termina nas mansões celestiais. Eu e você precisa entender isso. A minha caminhada com Cristo vai até o arrebatamento da igreja. A minha caminhada com Cristo vai até Ele chamar pelo meu nome. Irmãos, não podemos ter como opção abandonar o caminho que leva à salvação. Não podemos ter como opção parar na caminhada, desistir. Não temos. A nossa opção é andar com Cristo até a volta do nosso Senhor Jesus.
até chegar nas mansões celestial. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter aflição, alguém vai se levantar, mas nós vamos manter firme nesta caminhada que é Cristo. Assim como Ele não desistiu de nós, manteu a dor, o sofrimento, nós vamos manter na presença dEle, vivendo uma vida de obediência, e não vamos deixar nada nem ninguém nos separar do amor dEle. O apóstolo Paulo, o homem que eu vejo que mais sofreu na sua caminhada, em uma das suas palavras ele declara, ele pergunta e diz: o que pode nos separar do amor de Deus? O que pode me separar do amor de Deus? E aí ele vai perguntando: a fome, a nudez, a perseguição, e ali vem uma lista grande. E ele conclui dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. E eu quero que você entenda isso, meus irmãos, que nada pode te separar do amor de Deus. O inimigo vai se levantar, porque o propósito dele é matar, roubar e destruir. Então ele vai se levantar. Pessoas vão se levantar contra nós. Vamos passar aflições, mas nada pode nos separar do amor dele. Alguém pode erguer a mão e declarar isso? A nossa caminhada é até o fim, irmãos. Até voltar. Até ele voltar. Então aqui o Senhor Jesus, ele consegue dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sabe qual é o segredo, irmãos? Da pessoa te humilhar, te maltratar, às vezes te ferir, às vezes te machucar, e você está ali intacto, firme e não se abalar. Sabe qual é o segredo? Fala todo mundo aí, qual? Não, mais forte, qual? É ter uma grande espiritualidade, uma profunda espiritualidade. É você olhar como espiritual, não é olhar como carnal. E Jesus aqui, ele conseguiu todas essas coisas porque ele tinha uma profunda espiritualidade. Ele tinha uma profunda espiritualidade. Mesmo diante da intensa agonia, Jesus superou seus instintos humanos. Ele nos deu um grande testemunho de uma profunda espiritualidade. Porque, irmão, se ele não estivesse agindo no espiritual, se ele tivesse agido no carnal, ele teria xingado o povo tudo. Ele tinha olhado para o pai e disse: Pai, o negócio é o seguinte, manda um raio e mata um por um desses aí, ó. Olha o que ele está fazendo comigo. Oh, glória. Mas o nível que ele estava, repita comigo, é espiritual. Ele estava vendo além. Lembra lá quando Pedro, entre aspas, quis salvá-lo? E diz o que, pai? Não, ninguém vai prender o senhor não. O senhor não vai morrer não. E ele vê que jeito? Diga comigo, espiritualmente. E diz o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. É necessário que eu cumpra o propósito que eu vim aqui para cumprir. Tem alguém entendendo essa palavra? E como Jesus, irmãos, nós devemos desenvolver uma profunda espiritualidade, que Ele nos dê condições de superar os nossos instintos humanos, de preservação ou retaliação na hora da aflição. Que a gente venha hoje clamar, pedir a Ele, para Ele nos ajudar, que o nosso nível de espiritualidade aumente. Às vezes, irmãos, às vezes a gente vê cristãos no dia a dia com ações carnais.
Tem pessoas ainda, irmãos, que são cristãos, mas se qualquer coisinha ele quer cair na porrada. O Senhor fala para quando bater na direita, você dá a face esquerda. Ele acabou de dar na direita, você já dá uma esquerda nele. Você quer dar. Quando alguém levanta contra a nossa vida, irmãos, tem gente que entra em guerra e briga. Quando nós estamos no nível espiritual, você ouve a atitude da pessoa, fala o que tiver que falar, e você fica em paz, porque você está num outro nível. Você está num outro patamar. Ah, pastor, falaram do senhor isso, isso e isso. Mas por que você ouviu? Não, mas não tem cabimento, pastor. Irmãos, eu nem esquento a cabeça com isso, não. Eu cuidei de muita gente no frigorífico. E desde lá e até hoje no pastoreio, eu aprendi uma coisa: eu preciso ser justo diante de tudo que eu faço perante o meu Deus. Tudo que eu vou fazer, eu vou me empenhar para ser justo, para agradar Ele em tudo. Eu tenho que agradar Ele em tudo. Depois disso, irmãos, que falem bem ou que falem mal, que fale de mim. Meu negócio é com Ele. Estou nem aí o que está criticando. Porque ninguém sabe as minhas dores, as minhas aflições. Ninguém sabe o que eu passo. É Ele que sabe. Assim como você também. Talvez você está aqui hoje, as pessoas olham e falam: ó, fulano de tal é uma benção, está prosperando. Mas Deus sabe as dores, as suas aflições, o que você tem passado. Mas deixa eu rapidinho aqui. Quero falar algumas características que demonstram profunda espiritualidade. Vamos aprender com Jesus. A primeira característica de Jesus que nós vemos aqui, que Jesus tinha visão espiritual dos acontecimentos. Jesus tinha visão, vamos ler todo mundo junto? Jesus tinha visão espiritual dos acontecimentos. Sabe por que ele diz: Pai, perdoa o que eles fazem, o que eles pecaram. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque o nível que Jesus estava olhando era um nível espiritual. Ele estava vendo além. Ele sabia que ele tinha que morrer para salvar as nossas vidas. E que essas pessoas simplesmente estavam dando brecha, lugar, mas que o propósito tinha que cumprir. Se ele vê carnalmente, ele ia olhar para cada um e marcar essas pessoas. Ele ia olhar para essas pessoas de forma diferente se ele estivesse carnal, mas ele estava no nível espiritual. Vamos buscar de Deus isso, irmãos. Por exemplo, muitas das vezes um homem, uma mulher se levanta contra a tua vida, e se você olha com o nível espiritual, era como eu estava dizendo, você não dá nem bola para aquilo. Você olha e: Pai, tem misericórdia da irmã que falou isso, isso e isso de mim. Pai, tem misericórdia do ciclano que fez isso e isso. Porque você está num nível superior, um nível espiritual. Você não vai dar bola para essas coisas, não. Você já tem maturidade espiritual. E quando nós não estamos no nível espiritual, o que nós fazemos? Nós já vira a cara para a irmã. Não vou naquela igreja não, aquela irmã lá fez isso e isso. Eu não vou na igreja não, porque fizeram isso e isso e isso. Não, eu vou sair do grupo de varões. Não, eu vou sair do grupo de jovens, aconteceu isso. Por que acontece essas coisas? Porque está olhando no nível carnal e não no nível espiritual. Vamos olhar para o nível espiritual, irmãos. Nós já sabemos que igreja é lugar de problema. Igreja é lugar de problema. Sabe por quê, irmãos, a igreja é um lugar de problema? Sabe por quê?
A igreja cheia de problemas porque você está aqui. Porque eu estou aqui. Por isso tem um monte de problema aqui na igreja, por causa de nós. Nós somos um monte de problema. Onde tem gente tem problema. Só que nós somos um monte de problemáticos buscando a perfeição no Deus Todo-Poderoso. Cada dia que nós estamos aqui, estamos lutando para aprender e ser melhor na nossa caminhada. Sim ou não? Sim ou não? É isso aí. Lugar de imperfeitos buscando a perfeição. Então, irmãos, não vamos seguir como Jesus. Ter visão espiritual dos acontecimentos. Tem muita coisa que está acontecendo que está no âmbito espiritual, não é carnal. É o inimigo que está bagunçando ali, usando uma situação, uma pessoa ou algo para te entristecer. Segundo, que eu preciso correr. Jesus possuía, irmãos, uma intimidade real com o Pai. Quer uma característica de profunda espiritualidade? Possua uma intimidade com o Pai. Intimidade. Entenda isso aqui, irmão. Todo mundo, toda a multidão ali, olhando para Jesus, eles via Jesus, via a cruz, via os cravos, via a coroa de espinho, e Jesus ali, se você entender, você vai dar um glória. E Jesus ali estava vendo o Pai. Jesus estava vendo o Pai, aonde ele olha e dizia, Pai, ele vendo o Pai, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Intimidade com o Pai. Está na dor, está na dificuldade, está nos momentos difíceis, mas o Pai está ali presente. O Pai está ali na dor, o Pai está ali na dificuldade. O Pai está contigo, independente do que você passar. Eu gosto de lembrar, irmãos, que quando me deram o recado lá em Três Lagoas, eu vim chorando de lá aqui, de angústia. Só que a partir daquele momento eu comecei um processo e Deus diz, eu vou estar contigo. E muitas das vezes lá naquela máquina de hemodiálise eu estava chorando de poder sentir a presença de Deus me enchendo, me fortalecendo, me edificando. Não importa o momento de dor que você estiver passando, o Pai vai estar ali. Peça para Ele te dar visão, discernimento. Tenha uma intimidade com Ele para que você possa vê-lo. E isso é importante, sabe por quê, irmãos? Porque quando nós temos essa intimidade com o Pai, o negócio está pegando fogo, todo mundo murmurando, reclamando, criticando, e você está tranquilo, porque você tem intimidade com o Pai e está vendo que aquilo ali é um mover, um agir do Pai na tua vida, na tua casa, na tua família. Possua uma intimidade com Ele. Possua uma intimidade com o Pai. Essa intimidade com o Pai se evidenciou e não esvaziou a cruz. O Senhor continuou lá. Tem coisa que você vai ter que passar. E o Pai vai estar com você nesse processo. Então, possua, irmãos. O que falta? O que precisa para nós termos uma intimidade maior com o Pai? Para isso aumentar nossa espiritualidade. Para nós sermos cristãos maduros espiritualmente. Terceiro, Jesus vivenciava o amor verdadeiro pelas pessoas. Jesus, preste atenção nisso, irmão. Jesus vivenciava o amor verdadeiro pelas pessoas. Como tem sido, irmãos, o nosso amor pelas pessoas? Quer viver uma profunda espiritualidade? Precisamos vivenciar o amor verdadeiro pelas pessoas. Nós vemos Jesus o tempo todo nas suas atitudes demonstrando amor pelas pessoas. Sabe, a primeira festa de multiplicação que Jesus fez, que Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, sabe o que eu fico admirado? O que me chama a atenção ali, irmãos, não é que Ele
multiplicou. Isso é maravilhoso. Mas uma coisa que me chama a atenção ali, irmãos, os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, ó, tá tarde, já chegou, tá passando a hora do almoço, vamos despedir a multidão. E Jesus olha e fala: gente, como que eu posso despedi-los nesse deserto, longe de casa? Não, nós temos que preparar uma comida para eles, alguma coisa, para eles não voltar de barriga vazia. Você está entendendo aqui, irmãos? Além do poder da multiplicação, o amor de Jesus, a preocupação de Jesus em cuidar das pessoas, em amar as pessoas, em ver a necessidade das pessoas, em atender a necessidade das pessoas. O amor de Jesus era genuíno, era verdadeiro pelas pessoas. E nós precisamos buscar isso, irmãos. Nós temos que buscar isso do Senhor. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que nós precisamos amar as pessoas, que nós temos que suportar as fraquezas dos mais fracos. A Bíblia diz: amar incondicional. Não é amar só aquele que pode te servir, não é amar só aquele que pode te trazer algum benefício, não é amar só aquele que pode te ajudar de alguma forma. Não, é amor incondicional, amor verdadeiro, amor que vai além dos interesses. Sabe o que é o mais difícil? É você amar os defeitos. Você olhar as pessoas que têm problema e amar ela a si mesmo, suportando as fraquezas dela. É o que a Bíblia diz. Nós devemos amar suportando as fraquezas uns dos outros. É fácil, não é, mas é necessário. E é esse amor, é a terceira característica aí para a gente conseguir o nível de espiritualidade de Jesus. Um amor verdadeiro, incondicional, suportando os mais fracos. Eu já falei aqui, irmãos, do Mário, lá de Paranaíba. É um rapazinho que ele tem um certo problema na cabeça. E até hoje, irmão, onde ele chega lá em Paranaíba: oh, e o pastor Fabiano? Cadê o pastor Fabiano? Essa semana mesmo o pastor mandou um áudio dele: ó, pastor Fabiano, quem quer te ver aqui, ó. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sempre tratei aquele menino com carinho. As pessoas tinham medo até de chegar perto dele. O dia que eu fui em Paranaíba agora, acabou o culto, nós jantamos e eu fui levar ele na casa dele. O pessoal da igreja ali, ninguém está preocupado em levar ele para a igreja, em buscar. E eu fiz isso mais de 6 anos. Não tem nada para oferecer. Pessoa simples, precisa de ajuda, perdeu a avó e pouco tempo depois um tio, um acidente gravíssimo. E ele me ama. Ele veio aqui quando eu estava no sítio, pouco tempo, o parente dele levou, deixou ele a tarde inteira comigo lá. É um dos exemplos, irmãos, de nós amar incondicionalmente. Aí ele fica perguntando: cadê o pastor Fabiano? Ó, ensina aqui, foi o pastor Fabiano que me ensinou, ó. E vai cantar. Vamos buscar, irmãos, esse amor de Cristo. Eu creio que muitos de vocês vivem isso, cumprem isso. Eu não tenho tempo mais de falar, mas é um tema muito importante esse, o verdadeiro amor, amar incondicionalmente. Será que nós conseguimos olhar do lado da cadeira vazia e falar: nossa, a irmã fulana não veio hoje, será que está acontecendo alguma coisa com ela? E amanhã ou depois do culto, nós: ô irmã, eu não vi a irmã na igreja hoje, como é que você está? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem?
Temos que melhorar isso, irmãos. Mas para mim encerrar, a quarta atitude que nos ajuda a aumentar o nível da nossa espiritualidade baseada em Jesus. Jesus conseguia, irmãos, perdoar sinceramente os seus agressores. E aqui agora pega, hein? Jesus conseguia perdoar sinceramente os seus agressores. Irmãos, o perdão independe de sentimento. Entenda isso aqui. O perdão independe de sentimento. Tem gente que fala assim, não, a hora que melhorar o sentimento aqui, eu perdoo. A hora que esse sentimento ruim passar, eu perdoo. Não, irmãos, não é sentimento. O perdão é decisão. Jesus aqui decidiu perdoar aqueles homens. Pastor, mas feriu, machucou. Decide. Decide perdoar. Porque é um ato de obediência e fé diante de Deus, perdoar. Decide perdoar e vai orando pela pessoa. Quando pensa que não, irmãos, Deus arrancou aquele trem lá de dentro de você. Nós sabemos, irmãos, que quando você não perdoa alguém, você está bebendo um veneno querendo que a pessoa morre. É você que vai ser prejudicado. Um dos recursos para conseguir perdoar com sinceridade é compreender as limitações daquele que nos ofendem. Uma das formas da gente conseguir perdoar com sinceridade é compreender as limitações daquele que nos ofendeu. Irmãos, nem todo mundo tem um amor genuíno igual você. Nem todo mundo pensa para falar. Nem todo mundo consegue ter cuidado para não ofender. Cada um é de um jeito. E quando eu e você olha e fala, poxa, esse irmão infelizmente ele é limitado nisso aqui. Essa irmã é limitada nisso, ele tem dificuldade nisso, ele tem dificuldade naquilo. Quando você olha a limitação do outro, isso vai ajudar você a perdoar. Porque não tem como nós exigirmos que todo mundo seja igual a alguém. Quando você olha para a limitação, isso vai te ajudar. Isso muda, às vezes, a imagem monstruosa que você tem da pessoa. Às vezes é uma pessoa que precisa de ajuda. Uma pessoa que não tem a maturidade que você tem. Uma pessoa que às vezes está num momento ruim, enfrentando um momento difícil. E isso vai nos ajudar a perdoar. Isso vai nos ajudar a liberar perdão. Para mim encerrar, irmãos, Efésios 4:3 diz: sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? A falta do perdão, irmãos, é algo terrível, que pode levar muita gente para o inferno, levar muito crente para o inferno por não liberar perdão, por mágoas, rancores. Já tem dados, irmão, pode pesquisar aí. A mágoa, o rancor é uma das causas de câncer, de alguns cânceres. Isso não faz bem para nós. Por isso que a palavra em diversos lugares insiste que nós temos que perdoar o nosso irmão, amar como nós mesmos. Amém? Tem alguém entendendo? E assim eu concluo essa palavra, irmãos. Como está seu nível de espiritualidade? Como que está terminando o ano? Como começou? Perguntei quarto e vou perguntar agora. Como você começou o nível de espiritualidade? Como está terminando? Está buscando mais a Deus? Está mais próximo de Deus? Está colocando Deus na frente de tudo? Deus continua sendo a sua prioridade? Se você colocar Deus em primeiro lugar lá na sua vida, irmãos, a Bíblia é muito clara que as demais coisas Ele vai acrescentar. Se coloca de pé num minuto.
Irmãos, temos que fugir de uma vida cristã carnal. Temos que buscar lutar contra isso. Se nós alcançarmos esse nível de espiritualidade, nós vamos sofrer menos, nós vamos ter mais discernimento, nós seremos um instrumento mais usado nas mãos de Deus. Feche os seus olhos, fale com Deus, você e Ele agora. Peça para Ele te ajudar a melhorar o seu nível espiritual. Peça para Ele te ajudar a ser como Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo a ser seguido. Fale com Ele, clama a Ele, diz: Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti. Me ajuda, Senhor, a vencer a carnalidade. Diga aí, me ajuda, Senhor, a vencer a carnalidade. Vai orando, irmãos, fecha os seus olhos e ore. Esquece a pessoa que está do lado, é você e Deus. Ele quer te ouvir. Diga: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Se tiver coragem, ousadia, diga como o apóstolo Paulo: Senhor, que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. Que a minha vida seja cheia de Deus, para mim tomar decisões, atitudes. Eu quero mais de Ti. Precisamos mais dEle. Fale com Ele: Senhor, me enche, me fortalece, me edifica, Pai. Diga: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua unção, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua graça, Pai. Vai arrancando de mim toda carnalidade. Diga: vai arrancando de mim toda carnalidade. Vai arrancando de mim toda vaidade. Vai arrancando, Pai, tudo aquilo que vem na minha frente para tirar a minha fé, para me distanciar do Senhor. Fale com Ele. Ele está aqui para te ouvir. Ele marcou um encontro contigo e Ele te ama. Ele morreu lá na cruz do Calvário por você. Oh, aleluia. O que Ele mais espera de nós é que nós venhamos buscar Ele com integridade. O que Ele mais espera de nós é que nós sejamos cheios dEle, cheios da unção dEle, cheios da presença dEle, cheios do poder dEle. Oh, aleluia, porque a graça dEle nos basta. Mesmo tendo pouca força, continue. Mesmo em meio à adversidade, continue. Mesmo diante das fraquezas, desânimo, continue. Em nome de Jesus. Oh, Ele está aqui. Começa a adorar Ele, começa a glorificar o nome dEle. Começa a dizer: Pai, eu sou dependente de Ti. Começa a dizer: Pai, eu te amo. Começa a dizer: Pai, eu sou dependente do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus de milagre, Deus de maravilha, vai derramando uma graça poderosa sobre a Tua igreja. Derrama uma graça sobre Teu povo. Derrama renovo sobre o Teu povo. Derrama renovo, derrama renovo. Enche, Pai, enche, vai enchendo. Vai arrancando mágoa, vai arrancando tristeza, vai arrancando decepção. Que Ele cresça e o
diminua, Ele apareça, eu me constranja. Eu quero que você abrace alguém agora. Sai do seu lugar e abrace alguém. Você, mulher, abrace uma mulher. Um homem, abrace um homem. Tem alguém que precisa de um abraço. Tem alguém que precisa de um abraço. Abrace ele e diga: Senhor, aumente a visão deste homem, aumente a visão desta mulher. Vai, sai do seu lugar. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar alguém para você abraçar. Mais um pedaço aí, vamos louvar. Sai deste lugar, vai abraçar alguém com autoridade, vai abraçar alguém como profeta. Sai do teu lugar, abraça alguém e declare: Deus está restaurando a sua visão espiritual. Declare isso na vida de alguém: Deus está restaurando a sua visão espiritual. Vai até alguém, vai até alguém. Maravilhoso. A presença do Senhor está neste lugar. Não perca a oportunidade de ser tocado por Ele. Não perca a oportunidade de ser renovado por Ele. Oh, Ramai Candaramas. Oh, Deus de maravilha. Oh, Pai, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Só um pedacinho, irmãos, cante aí. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar. Declare isso como uma oração. Feche os teus olhos, declare. Clamor, mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Só mais uma vez, se eu me humilhar. Se eu me humilhar. Erga a tua mão e declare isso. Do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Enviarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e todo
engrandecer. Glória a Deus. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos entrar na parte da Santa Ceia.